Se o filtro biológico de fundo foi a era da filtragem biológica mecânica, um método Wallstedt, batizado em homenagem à doutora Diana Wallstedt, que publicou seu livro revolucionário lá em 1996, é a era da filtragem biológica orgânica. Foi um salto de mentalidade. De repente, o aquarista olhou para o fundo e não viu mais um filtro, viu um jardim. A doutora Wallstedt propôs algo bem radical: usar a terra de jardim comum coberta por uma camada inerte de cascalho ou areia, sem equipamentos caros, sem CO2 pressurizado e preferencialmente sem TPA, sem a troca parcial d'água. A utopia do aquário equilibrado e natural, ou minimamente, né, o máximo possível. Lembra vocês de alguém, de algum cara que traz esse conceito atualmente, que fala que foi ele que inventou? Enfim, né? Isso aí não surgiu hoje. O conceito é baseado na simbiose perfeita entre o solo e as plantas. Mas para entender a profundidade desse método e por que ele foi um precursor direto do nosso experimento com as cestas de biocenose e aquarismo sereno que eu quero apresentar para vocês, a gente precisa antes mergulhar na química do solo. O substrato fértil, a terra comum, não é só um depósito de nutrientes, pessoal. É um imã químico. A chave disso é a capacidade de troca catiônica. Partículas de argila no solo, como se fossem pequenas esferas. A superfície dessas esferas, então, chamada de coloides, possui uma carga elétrica líquida negativa. Na água, os nutrientes como amônio, potássio, ferro, magnésio são carregados positivamente, são cátions. Quem lembra aí das aulas de química, então, aí, né? O que acontece é física básica. Os cátions são atraídos e grudados na superfície negativa da argila. Então, o solo Alstad não apenas contém nutrientes, ele os sequestra, ele os agarra. E o mais importante, a planta, através de suas raízes, é quem decide quando e o que comer. Para liberar um cátion preso, a raiz injeta um íon de hidrogênio na argila. É uma troca. A planta literalmente pede o nutriente. E isso cria um buffet nutricional sob demanda para a planta. É o que, incomparavelmente, acaba deixando o sistema muito mais estável do que adicionar fertilizantes líquidos na coluna d'água. Porque vocês vão ter, então, a planta controlando a química, não o aquarista. É assim, é o suprassumo da estabilidade biológica, digamos assim. Então, a doutora Diana Walster também resolve, de forma elegante, esse problema da fonte de carbono, que é o calcanhar de Aquiles do aquarismo plantado. A terra de jardim é rica em matéria orgânica, folhas, galhos, detritos em decomposição, e essa decomposição, feita por bactérias e fungos, um processo então que libera o dióxido de carbono. Exatamente, o CO2. Enquanto num aquário high-tech a gente injeta CO2 de um cilindro pressurizado, no Alstad o CO2 é gerado diretamente nas raízes. O CO2 se dissolve na água do solo, as raízes o absorvem e as plantas crescem sem a necessidade de um sistema caro. O resultado é um aquário de manutenção mínima, com baixa biocarga e alta massa vegetal, onde as plantas, então, ao crescerem, se tornam o principal filtro. Aí a gente entra naquele ponto: por que a utopia falha com Kingios? A incompatibilidade mecânica, então, do método Alstad, que é um sonho para quem tem peixes pequenos, né, muito bom, como tetras, rasboras, coridoras, mas tem uma falha crítica que torna incompatível com o nosso projeto e com peixes aí que vocês possam querer colocar de grande porte. No meu caso aqui, cadê minha galera? Os meus Kingios cometa, né? Para que essa liberação de CO2 funcione, a terra fértil, que é o coração do sistema, precisa estar selada sob a camada inerte. Se essa vedação é rompida, a terra se dispersa na coluna d'água e o resultado é a famosa nuvem marrom que alguns já ouviram falar, que não é apenas feia, mas é quimicamente muito perigosa. Kingios, como a maioria deve saber, são praticamente tratores aquáticos. Eles cavam, revolvem o substrato, buscam alimento no fundo com uma persistência implacável. Se
eu tivesse usado o método Wallstad no meu aquário de 160 litros com quinhos, garanto para vocês, em 2 dias a camada protetora estaria, se tivesse, né, aqui é a camada protetora, o substrato ali, a camada protetora já estaria violada. O aquário se transformaria com certeza num pântano de terra fértil em suspensão, ia causar turbidez crônica e, claro, não só essa parte estética, mas muito pior, ia liberar um volume incontrolável de nutrientes, amônia, fosfato na água, o que levaria a uma explosão de algas e possivelmente até a morte dos peixes, viu? Cafezinho. Então, o método Wolfson, ele nos deu o quê? A química da nutrição e a prova de que a raiz da planta é a chave. Mas ele falhou na mecânica da manutenção pesada. Então eu precisava da eficiência nutricional da terra de jardim, daquele buffet sob demanda que eu falei, que eu mencionei, mas sem a vulnerabilidade física. Eu precisava colocar a terra, um substituto nutricional e um cofre e uma caixa selada que o King não pudesse abrir. Então, ao invés de uma manta fértil que se estende por todo o aquário e que não tem como ser tocada, a solução é compartimentalizar o solo. Pegar todo aquele poder químico e biológico e confiná-lo em recipientes individuais ou cestas que podem ser levantadas, inspecionadas e limpas, por que não, sem destruir o sistema. Então, esse sistema nos ensinou que o fundo filtra, o FBF nos ensinou que o fundo filtra, o Alstad nos ensinou que o fundo alimenta, e a próxima evolução que eu quero trazer para vocês é a busca pela zona anóxica no substrato. Um conceito trazido à tona por aquaristas como Father Fish, que buscava o controle total do nitrato sem a necessidade de trocas parciais de água. Mas a lição que eu quero deixar nesse vídeo com vocês aqui é a lição do sistema Wallstad, que para mim é bem clara e definitiva. O caminho para o aquário sereno e plantado passa pela fertilização de fundo. E se você tem quinguios, essa fertilização precisa ser blindada. Nos vemos no próximo vídeo. Espero vocês lá nessa jornada, vai ser bem legal. Um abraço.